Oi, oi, gente! Hoje é dia de Nós Três em Resenha. Mais uma vez, nós juntos, Guilherme e Gerlan. E hoje a gente vai falar sobre A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan, uma americana que ganhou o Pulitzer. Com esse livro em 2011. Essa vez a gente resolveu mudar o foco e nós vamos para o livro contemporâneo. A gente saiu de uma leitura clássica, nós vamos para o livro atualíssimo do século XXI, 2010, Prêmio Pulitzer de 2011. E o curador... mais aplaudidas do aclamadas. E o curador, gente, quem escolheu este livro para nós lermos foi Guilherme. Que escolha sensacional. Eu amei o livro, adorei. Esse livro tem algumas particularidades e a gente pode começar falando a respeito disso. Enfim, vou dar o pontapé inicial e a gente vai batendo bola aqui. É o seguinte, esse livro ele tem 13 capítulos e cada um dos capítulos conta a história sob a perspectiva de um narrador, digamos, de um personagem principal. Aparentemente... Todos da meia-idade. Perto da meia-idade. É. Na maioria das vezes. Nós temos então adolescentes aqui também, jovens, rememorando. Ele volta ao tempo. Para você entender o que está acontecendo no presente, em alguns momentos ele volta ao tempo. Os personagens atualmente chegaram no estágio de Mas temos personagens jovens também, como a Lulu, por exemplo, que é uma personagem jovem. Os personagens são personagens que conduzem o livro, os que são mais velhos. Livro, são os personagens da meia-idade. Tanto que o título do livro é esse, A Visita Cruel do Tempo. Exatamente. Ele mostra exatamente os aspectos da passagem do tempo na vida das pessoas. Mas assim, o que eu ia dizer é que cada um dos capítulos, ele é como se fosse uma história independente. Ele é muito bem dividido. Com personagens, com enredos, aparentemente, num primeiro, assim, olhando rapidamente à primeira vista, como se essas histórias não tivessem nada a ver uma com a outra. Mas, à medida que a gente vai lendo, que vai entendendo, vai percebendo melhor, você percebe que o personagem do segundo capítulo foi mencionado como um personagem secundário ou até terciário do primeiro capítulo. Anterior. E às vezes no quinto capítulo o personagem principal ele foi mencionado lá no segundo. Enfim, é um enredo, né? O livro inteiro está interligado, né? É muito interessante isso. Ele não é cronologicamente sequencial, foi isso que os meninos estavam falando. Ele vai para frente e para trás, e aí tem essa questão do tempo. Muita intensidade, mas ele faz essas modificações. E os personagens, o livro ele é todo dividido. Em cada capítulo, personagem assume o foco do livro. Mas esses personagens, eles, no desenrolar do ambiente, do contexto da trama, esses personagens são interligados. Eles têm ligações entre si. Depois, quase no final, você já descobre que quase todos os personagens eles têm uma conexão, de certa forma, em algum momento da vida deles. Todos. Mas o livro, ele não passeia entre os personagens. Ele é muito dividido. É um estilo de livro, ele varia, ele leva um tempo para partir. Ele está falando de um personagem, ele fala de um personagem. Daqui a pouco ele vai para outro personagem, o foco é esse outro personagem. Em tempos diferentes. Depois ele vai para um outro, depois ele vai para outro. Para ele voltar naquele personagem anterior, você volta muito mais lá na frente. Ele é muito dividido. Parece, assim, tem uma estrutura que se assemelha ao de... Tem uma semelhança, para mim, com de contos, né? São histórias relativamente independentes, me pareceu. E isso, assim, já vou agora de antemão falar que, para mim, foi uma questão que dificultou a minha conexão. Foi o único ponto. Eu adorei o livro, mas o único ponto que eu ressalto, que é uma questão muito particular minha, é que eu tenho uma certa dificuldade em me conectar a histórias mais curtas. Eu também não gosto de contos. Aí, né, porque eu sou apaixonado por contos. Mas eu acho que o que não me deixou ter essa visão de que se assemelhavam a contos era justamente a questão da conexão. Os personagens, eles tinham uma conexão. E quando você pega um livro de contos para ler, não necessariamente existe conexão entre os contos.
né? Então, por haver uma conexão entre um capítulo e outro dos personagens, então isso não me permitiu ter essa visão de que pareciam-se contos. Mas não pareceu? Também, ele parecia, mas essa interligação, eu consegui enxergar o livro no contexto geral. Como uma unidade. Como uma unidade. Só que ele é o seguinte, a gente tem que... Mas as histórias são fragmentadas mesmo. São bem fragmentadas. Para poder se lembrar de algumas coisas. Porque, por exemplo, às vezes ele fala de um personagem aqui. Esse personagem só vai tomar o foco do livro muito lá na frente. Sim. Então, é o livro que ele tem que ter uma sequência, senão você acaba se esquecendo. A gente não pode se perder no livro. Tipo assim, vou ler aqui, daqui a pouco, vou dar um tempo, tudo. Mas como eu li ele muito sequencial, eu não cheguei a ter essa perda. Mas ele é um livro mais assim, ele é muito dividido, é um livro mais partido. Eu ia perguntar a vocês, se vocês não acharam, assim, que eu acho que nesse aspecto se assemelhava a um conto, que cada capítulo, ele fazia o desfecho dele em si. Que cada capítulo era uma história independente que fazia, inclusive, o seu desfecho. Ele fazia o desfecho, em muitas partes do livro ele fazia as projeções para o futuro. Ele já falava exatamente, muita coisa do tanto futuro. Que naquele momento em que eu até comentei com vocês, no momento em que o Benny e a Steph estão morando lá naquela cidadezinha e tal, e aí acontece aquela situação, né, que ela acaba descobrindo, tendo uma descoberta no final a respeito dele, eu sinto que não houve um fechamento ali. E aí eu fiquei esperando que mais à frente, quando se fosse voltar a falar dos dois como casal, eu fiquei naquela expectativa de que fosse dar o desfecho do que tinha acontecido com eles. Essa foi a parte em aberto do livro. Ela ficou sim, em aberto. Então eu acho que em alguns momentos fica uma coisa aberta, Na entendeu? verdade, a autora, ela usou esse artifício de deixar algumas coisas em aberto, só que ela soube fazer isso. Ela foi muito diferente de um livro que a gente leu, chamava Os Sonhadores da Terra, que tudo ficou em aberto. Então você simplesmente fica perdido no livro. Porque a técnica do autor, dele deixar alguma coisa em aberto, ele pode deixar alguma coisa para você deduzir, para você imaginar. Uma coisa que não seja tão importante assim no livro. Só que ele não pode deixar muita coisa em aberto, senão você se perde. Você não tem conexão, você não tem... Ele, na verdade, ele não te deu uma história, ele deixou tudo para você imaginar. Eu acho que o interessante de se fazer isso, essa manobra, é de criar essa expectativa de que você vai continuar querendo, nesse desejo de continuar lendo para você chegar naquele momento em que parou naquela parte anterior. Mas a gente não sabe se esse momento vai voltar. Não tem a segurança de que esse momento... Exatamente. Diferentemente de um romance, este livro aqui, gente, você não sabe se no capítulo posterior essa história vai continuar, ou se alguma sugestão do segmento do que aconteceu à vida desses personagens vai ser revelada, você não sabe. Ou se ela vai continuar daquela forma, com a intensidade com que ela estava. A gente não sabe se o autor ele vai abordar aquele tema, porque ele diz mais ou menos o que aconteceu. Ele fala, aconteceu isso, ele aborda aspectos da vida das pessoas. Você sabe exatamente tudo que se passou na vida deles, porque eles falam. Mas alguns aspectos o autor não pormenoriza, a autora não pormenoriza. Talvez porque ela acha que não tem importância dizer aquilo no livro. Ou que ela achasse que aquilo no livro fosse uma coisa que fosse ficar prolixa demais, ou que fosse aumentar o livro, talvez até fosse ser desinteressante. Então acho que ela não entra em alguns aspectos, ela não prefere só dizer, aconteceu isso, mas não vamos entrar muito nos detalhes, porque não tem razão de ser. Isso, e para mim foi absolutamente preciso. Eu não senti falta de nada. Eu achei que o que a autora achou por bem da vida dos personagens, não pormenorizar, não fez falta no livro. Era coisa que não iria agregar. Então, sim, e lá na frente ela até lembra da situação, mas não com aquela intensidade com o que aconteceu no momento. Isso. Mas ela fala, né, posteriormente, lá na situação, quando eles estão vivendo em um outro momento, é levantada a questão que aconteceu lá no passado. Isso, a gente entende o que aconteceu. O que aconteceu? O que vocês acharam que foi, assim, quais foram as temáticas mais importantes para vocês no livro? O livro, a temática principal é exatamente passagem do tempo. As consequências, as vivências. Como que a vida passada da gente repercute na vida atual, na vida, como que a vida que a gente leva na juventude vai repercutir na maturidade e na meia-idade. Porque o livro tem esse tema.
Tanto que o nome dele é esse. E o nome dele em espanhol é diferente. As frustrações, terrível o nome em espanhol. É mesmo? Qual é o nome? El tiempo es un canalha. O tempo é um canalha. É mesmo? Já vi a edição Mas espanhol. o tempo é um canalha Não mesmo, li a né? edição. E do jeito que é retratado. Do jeito que é retratado no livro. Mas nem sempre, gente. Não, é sobre nem isso que eu sempre. quero dar uma agora. Nem Vou sempre. Mas eu não pegar sei se é vocês. porque os personagens eram personagens que estavam numa vivência muito musical. E tinha muito dessa questão também do esquecimento, sabe? Da pessoa, do tempo da pessoa passar. Daquele momento em que a pessoa tava no ápice e que tava numa vivência, assim, que tava de sucesso, que tava numa vivência boa, e aí que de repente, por algum motivo, a pessoa passa, o tempo daquela pessoa e o que ela tá fazendo passa, igual o caso da Dolly, por exemplo, que ela era lá assessora. A assessora de imprensa. Exatamente, e aí por conta daquele imprevisto que aconteceu durante a festa lá... Foi um erro. Não foi um imprevisto. Sim, foi um erro. Mas aí a personagem acabou caindo no esquecimento. Então o tempo do personagem estava passando também. Ela caiu em desgraça. Então, eu vi algumas coisas de uma maneira ligeiramente diferente. Eu acho também que concordo com vocês, mas eu vejo que o livro ele trata momentos da vida distintos, todos os momentos. A gente tem aqui crianças, algumas crianças importantes, mesmo que tenham sido filhos, ou os personagens rememorando histórias. Uma delas mais importante que as outras. A Lulu. Mas a gente tem também, além da infância, a gente tem adolescentes, muitos adolescentes jovens, muitos. Uma personagem que vai, porque o livro ele retrata exatamente numa época em que a juventude foi um pouco mais aquela juventude mais transgressora, mais underground. Que é a juventude da década de 70 e 80. Os jovens, os personagens do livro, eles até têm um pouco, eles são minha idade hoje, eles teriam hoje, se fosse jogar a idade deles adiante, a minha idade é alguns anos mais. Eles foram jovens na década de 70, 80. Isso, a gente tem 60, nos primeiros 70. Capítulos aqui, jovens... muito entristecidos, gente. A gente não tem só jovens felizes, não. A gente tem adolescentes, jovens vivendo conflitos importantes, tristezas. Então, eu até assinalei aqui que eu achei as histórias todas, quase todas, muito dramáticas, de muita dor, de muito sofrimento, histórias de abandono, de medo. Na juventude. Nenhum deles a história da Sasha, tem uma vida. E até na idade adulta. Na idade adulta também. Mas, de maneira geral, quase todas as histórias, quase todas, algumas não, mas quase todas têm um final feliz, um final otimista. Uma ou outra que não. Exatamente. Uma ou outra que a pessoa... Por exemplo, o personagem que eu mais gostei... Eu acho que eu só me lembro de uma história que tem final ruim, triste. Que é do... Que é aquela do amigo lá, que Sim, a gente Robbie. não vai dar spoiler, do Robbie. Mas as outras, todas têm um final Mas essa é uma história triste favorável. Na juventude. Isso. Não na meia-idade. Mas mesmo as outras todas, vocês se lembram de alguma outra história triste no final? Não. Todas têm uma visão, assim, de que deu certo ou vai dar certo. A vida segue. Apesar dos percalços, né, dos problemas, a vida segue. Apesar de todos os efeitos negativos que o tempo traz na vida das pessoas, porque ninguém envelhece porque quer, o tempo passa, ele te traz coisas positivas, mas ele também ele te traz muita coisa negativa em questão de saúde, em questão de tudo na vida. As pessoas, elas têm a possibilidade de se reinventar, elas têm a possibilidade de seguir, elas têm a possibilidade de absorver os aspectos positivos que elas tiveram com o tempo, elas se reinventarem e elas darem certo na tentarem vida. De novo, isso, gente. Também tem a oportunidade de tentar de novo. Gente, a gente tem histórias de juventude horrorosas que tem uma história de adultez, de maturidade, até de velhice, felizes. Do Scott, da Sasha. Que a gente imagina maravilhosas. Eu gostei da Sasha. A própria Dolly, gente, eu apaixonei com a Dolly. Achei a Dolly maravilhosa em tudo. A Dolly é uma personagem com uma redenção de vida e com um encontro de vida muito grande. Ela teve um encontro na vida dela muito grande. Ela simplesmente foi uma pessoa que vivia um sistema, mas no sistema que ela vivia, ela cometeu um erro humano, um erro de cálculo, que teve consequências péssimas na vida dela, profissional, de tudo.
Ela simplesmente caiu em desgraça na vida dela, ela tentou se reerguer, ela conseguiu. Ela se arriscou. Ela se arriscou. Tipo assim, ela já tava numa situação... Não, ela pegou o que apareceu pela frente para Exatamente. Mas quando ela viu aquilo, ela falou, gente, isso aqui é uma coisa tão... que não convém tanto com ela como pessoa, aquilo agrediu a ela como pessoa, agrediu valores que ela tinha. O que ela fez? Ela chutou o pau da barraca e foi viver a vida do jeito que a vida apareceu pra ela. Foi muito arriscado, mas deu certo. Não, e foi uma das partes bem interessantes do livro, esse momento. Ela se reencontrou com o eu primitivo dela. Mas você vê como que o final é positivo. Os finais são muito otimistas. Sim, são otimistas. Muito. E a filha que ela tinha é uma das personagens também que eu mais amei no livro. E que volta, né? Volta depois aos 20 anos. Pois é. E aí eu acho uma graça, assim, como o livro traz essa questão da rede de relacionamentos, né? Como que o livro, ele de alguma maneira, ele mostra através desses capítulos que recuperam pessoas, por exemplo, aqui a gente tem uma filha que é criança num capítulo e depois ela volta mais adiante com 20 e poucos, sei lá. E aí a gente percebe como a nossa vida também talvez a gente não se dê tão conta disso, mas a nossa vida é feita por essa trama, né? Essa teia de relacionamentos interpessoais. Essa rede de conexões. Né? E o livro traz muito isso. E aí eu fui fazendo assim, muito engraçadinho, né? Eu mesmo achando graça, bonitinho. Isso aí vai ser você que vai comentar, amiga. O quê? Eu achei... Não, eu vou citar um detalhe aqui, porque você gosta muito, é uma parte que você se emocionou muito. Gente, tem um capítulo do livro, eu não sei se vai aparecer na tela. Vou sair mais longe, porque a iluminação não permite. Capítulo já 12, apareceu. Olha como ele é. Ele é todo em forma de gráficos. São slides de PowerPoint. São slides de PowerPoint que uma das personagens do livro, na verdade é uma criança, ela faz de acordo com a vida familiar dela. É uma personagem, na verdade a mãe dela é uma das personagens mais importantes do livro, que no final, numa idade já mais madura, não a meia idade, mas numa idade mais madura, consegue reencontrar o amor da juventude, se casa, tudo, e a filha realmente faz um PowerPoint da vida pessoal, da vida posso dizer para vocês, esse gente. Agora é você que vai comentar. Esse momento é bem legal. Esse momento é seu. Todos nós, né, eu tenho certeza, que achamos que este ponto do livro a gente ia passar batido. Esse ponto aqui a gente acelera no livro e corre. Eu acelerei, mas eu absorvi muito. Não, sim. Olha, eu falei assim, gente, esse aqui, olha, eu fiquei pensando, gente, por que essa autora fez isso? Não, a gente pensa que essa parte vai passar meio, tipo, a gente vai ler, ok, mas que vai passar rapidinho, ok, tudo bem. Mas, gente, essa parte me emocionou tanto. Eu achei tão sensível, e eu acho incrível como essa autora conseguiu fazer, através de um outro formato literário, né, que é uma outra forma, obviamente, através das palavras. São 80 páginas de PowerPoint. Ninguém pense que é um PowerPointzinho de 10 páginas, não. São 80 páginas. Pois é, mas esse trecho aqui do livro é muito forte, porque fala das relações, fala muito forte da questão do complexo de Édipo, né? Da dificuldade da filha em se relacionar com a mãe, né? Da aproximação dela com o pai, ela rechaçando a mãe, criando, né, obstáculos com a mãe e gerando uma aproximação com o pai. Tem até um momento que ela fala assim, gente, por que meu pai se apaixonou por essa mulher? Né? É tão interessante, assim, muito bacana para você estudar o complexo de Édipo, né? na psicanálise, mas muito lindo também, porque rememora um amigo que esse casal, né? Os pais dessa menina tinham, então é muito sensível essa relação desse pai com dificuldade com outro filho e essa aproximação com essa filha, esse afeto, né, da filha pelo irmão. O irmão autista, com autismo leve, mas com autismo. Isso. Que é um detalhe muito importante de ser tratado no livro, porque eu acho que a figura do espectro autista é uma figura muito presente na nossa sociedade. Eu mesmo tenho na minha família, meu primo mais velho.
Pois é. Convivo desde que eu nasci. Gente, é lindo. Que é o Lincoln, a relação do Lincoln com o Drill, né? Exatamente. Que é o pai e o filho. Exatamente. É, assim, o retrato da relação familiar. A mãe tentando mediar essa relação do pai com o filho. O pai não compreendendo alguns comportamentos desse menino. Filho, exatamente, porque é uma criança diferente, uma criança especial. E ele faz uma leitura das coisas totalmente diferente, né? E um o pai, ele precisa desse momento de adaptação ao que está acontecendo ali com o menino. Você lidar com o autista é uma coisa difícil. Você tem que ter muita paciência, porque é uma pessoa rompida com o sistema como um todo. Ele é uma pessoa que ela tem uma forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas completamente diferente. E é a forma dela, ela não é adaptável. Essa pessoa, ela não vai se adaptar ao seu modo de se relacionar exatamente para poder tornar as coisas mais fáceis para você. Você que vai ter que se adaptar àquela pessoa que é especial, que tem características e necessidades especiais, para você conseguir entrar no mundo dela. Então, isso aí o pai tinha dificuldade. E a mãe teve E a irmã, que é a narradora, é uma outra criança, né, compreendendo e tentando levar essa compreensão ao pai, mas, em contrapartida, rivalizando muito com a mãe. E aí ela fala, mania chata da mãe, número 50. Tal. Mania chata, número 68. E é muito interessante, assim. E é engraçado, sabe o que é mais engraçado nessa parte gráfica? É que no capítulo anterior, você já tem uma vivência dos dois enquanto casal, né? Do Drill e da Sasha. Uma coisa... Você tem uma história totalmente diferente. E eu, né, particularmente, não sei vocês, mas eu não tinha essa perspectiva nem de que eles tivessem filhos. O que eu peguei também... No formato de casal que eles... No formato de relação que eles estavam tendo ali no capítulo anterior, eu me surpreendi muito até. Anterior, é uns 3 no capítulo super anterior. Beleza, né? Mas aí você não tem, né? Como o casal foi configurado ali, você não tem essa perspectiva de que vai haver uma relação onde vai ter um casamento, onde vai ter filhos. E onde eles vão ter essa relação gostosa de pais e filhos. Esse casal é um casal, para o pessoal se entender melhor, é um casal que se conheceu na universidade, muito jovem, na faixa dos 20 anos, teve um namoro na universidade, depois eles se perderam, ela foi trabalhar, depois ela encontrou esse marido no Facebook, eles reataram o relacionamento e se casaram, uma coisa que acontece muito hoje em dia. E o livro depois ainda volta no tempo, mas na juventude mais anterior ainda dessa menina, que foi uma juventude mais doida que ela teve. Quando ela entrou nessa quando ela foi pra Itália e tudo, né? Quando essa parte da Itália é uma parte bem legal. Quando ela rompeu com a mãe, rompeu com o padrasto e resolveu sumir no mundo. Aí esse sumir no mundo dela, ela teve uma vida pouco fora do eixo, pouco desregrada. Pois é, e aqui esse ponto, essa filha também fala, mãe, qual foi essa história de vida? Assim, é muito legal, pra mim me tocou muito, eu até chorei nesse capítulo do livro, acho que porque fala muito com as minhas questões, né? Talvez com o que eu venho estudando, com as minhas questões da maternidade, com as coisas que me tocam. Mas é incrível como um capítulo que a gente eu achei que eu ia passar. É o capítulo gráfico. E aí essa parte, olha só, que interessante para eu falar do complexo de Édipo aqui, para eu ler para vocês. Fatos sobre o papai, a filha falando, né? Logo depois de fazer a barba, a pele dele chia quando você passa o dedo. O cabelo dele é grosso e ondulado, ao contrário de muitos pais. Aí o outro item aqui. Ele ainda consegue me pôr em cima do ombro, né? Esse pai é muito poderoso, um pai forte, né? Quando ele mastiga, escuto os dentes dele rangerem uns contra os outros. Deveriam estar todos quebrados, mas são fortes e brancos. Quando ele não consegue dormir, vai andar pelo deserto, porque eles moram no deserto, né? A casa fica bem do lado. É um mistério porque ele ama tanto a mamãe. Né? Então ela rivaliza com essa mãe, puro Édipo aí, né? Muito legal. Electra. Complexo de Electra. Enfim, eu amei esse capítulo, né? Adorei muito. A personagem a Sasha é uma personagem muito interessante. O livro começa com a Sasha, né? O livro começa com ela. Agora, o livro, gente, ele é muito bem finalizado. Ele é o seguinte, o último capítulo
ele simplesmente trata da recuperação de um astro do rock antigo, muito antigo, que envelheceu muito, que está irreconhecível fisicamente, que não tem energia antigamente, então está esquecido. E um dos personagens do livro, que realmente também rompeu com o sistema, que chutou o pau da barraca mesmo, e não está mais tão em voga, um produtor da indústria fonográfica não está tão em voga, resolve relançar esse que foi a criação dele. Que era um amigo lá dele, dos tempos da adolescência, antigos. isso. Ele recria, essa pessoa reluta muito em ir. Ela simplesmente, quase que ele não vai. Ele marca tudo, eles têm o agendamento, o show é marcado dessa pessoa aí. Muitos fãs antigos resolvem ir. Ele, em cima da hora, ele bate o pé que não vai. Tem um pânico, uma fobia e não vai. Quem consegue arrastar ele é exatamente uma das personagens jovens do livro, que tem um poder de persuasão muito grande, que é uma menina extraordinária, sem dar muitos detalhes e muito spoiler. E no final, 2 personagens realmente maduros do livro. Um é muito importante, o outro nem tanto assim. Eles começam a rememorar o passado. Eles passam em frente a um apartamento e tem aquela nostalgia do passado. É um apartamento onde aconteceram alguns eventos, onde já morou uma personagem do livro. Eles relembram uma personagem do livro que agora está em outra vibe, que a vida andou. O livro mostra direitinho, a vida caminha. O tempo passou. Ele é muito fragmentado no início. E aí, à medida que você vai... Ele é fragmentado, mas ele se conecta. Ele é muito fragmentado no início, e aí, à medida que você vai amadurecendo junto com o livro dá liga. Chega num final, já tá tudo conectado. As histórias são conectadas. São conectadas. Ele é um fragmentado conectado. Ele não é um fragmentado assim. Ele é um fragmentado que tem a intenção de chegar num final conectado. Do meio pra frente, você já tá colando tudo. Colando tudo. Já tá colando porque a gente já se familiarizou mais com os personagens. Com todos eles, são e personagens o livro, a que mensagem que ele passa... desculpa. São personagens que a autora ela consegue dar muita profundidade a eles, né? São Ela esmiuça eles. Sim, eles são muito esmiuçados. E não é à toa que ela trabalha eles por capítulos, né? Pra ter essa oportunidade de esmiuçar. Muito bem construído. Eu até comentei com vocês, eu achei que foi o tipo de leitura muito contemporânea, muito jornalística, muito detalhista. Não é à toa que ela ganhou um prêmio de jornalismo. Então, é um tipo de leitura que pra mim, que tô acostumada a ler outros tipos de textos, é uma leitura que eu senti uma diferença. É uma leitura que pra mim é muito nova, muito descritiva, mas contemporânea, né? Diferente de você ler um livro clássico, um livro de uma pessoa que está habituada a escrever romance, aí você pega uma pessoa que trabalha jornalismo, que está escrevendo colunas de jornais, colunas de revistas, como a Jennifer Egan, por exemplo, e aí escreve um livro. Na minha visão particular... A autora é jovem. Jovem, jornalista, já trabalhou para revistas importantes, jornais importantes. Tem uma característica de escrita diferente. Eu consigo ter essa visão. O Pulitzer é um prêmio que foi lançado, nasceu como prêmio jornalístico, mas hoje ele já tem o prêmio jornalístico, mas tem o prêmio literário. Aí eu não sei se... Não é, cara? Aí eu não sei... Tem o prêmio literário. Aí eu não sei se o prêmio literário dá mais ênfase a escritores que são jornalistas. Nem aí sempre. A gente tem que se apegar a isso. Que ganhou o Pulitzer que é diferente. Eu não sei se todos os autores... Philip Roth já ganhou. Pastoral Americana ganhou. E não é o livro. O Pulitzer? Eu não sei dizer. Aí eu fiquei... é mais literário. Eu não reconheço também esse livro como um livro que tem uma pegada jornalística, não. Não jornalística, mas eu falo que por a autora ser jornalista, ela tem um jeito diferente de escrever. Pode ser. A pegada jornalística era mais o Araceli. Que é uma biografia, quando é uma biografia. Eu acho que pelo fato dela ser jornalista e ela tá trabalhando com outro meio de escrita, um outro formato de escrita, eu acho que ela tem um jeito de escrever diferente. Ela detalha muitas coisas, ela detalha nomes de coisas, ela fala da mochila da menina que era da Kate Spade, ela dá detalhamentos que de repente... O estilo de escrita dela é mais descritivo. Exatamente, que talvez um romancista não desse tanta ênfase.
Depende do romancista. Tem romancista muito descritivo. Saramago é um deles, tá? Mas essa... Gente, por falar nisso, nós temos um Saramago para o próximo encontro. Eu nem tô conseguindo encontrar ele aqui. Porque já tá ali para eu ler. Já tá ali na pilha das leituras próximas. Então, é porque eles não resistem em mostrar os próximos livros. O nosso próximo livro é O Homem Duplicado. Já tá, gente, eu tenho até um papelzinho aqui do meu deadline para ler. Tá? Então, O Homem Duplicado vai ser nossa leitura de outubro. Aguardem, porque esse está saindo atrasado. Nós já estamos em outubro, mas O Homem Duplicado também sai em outubro. Espere e verão. Amém. Hoje, a mensagem final do livro. Esse livro, ele é um livro sobre o envelhecimento, sobre a passagem do tempo. Tanto que o nome dele é A Visita Cruel do Tempo. A passagem do tempo nunca é 100% benéfica. O tempo não passa, a gente não pega os efeitos negativos do tempo porque quer. O envelhecimento é um processo que a gente passa porque a gente é obrigado, ninguém consegue escapar dele. Só que o livro mostra que você pode passar por ele de diversas formas. Ele mostra que você pode ter diversos modos em que você vai enfrentar essa visita do tempo. Ela é sempre cruel, mas como que você vai enfrentar essa visita? Como? Você precisa sempre, de acordo com as mudanças que o processo que a passagem do tempo te mostra nas vidas, você tem que ter uma capacidade de reinventar. E essa capacidade de se reinventar, o livro deixa muito claro nos personagens. Eu digo mais, como psicanalista, eu completo com o seguinte: eu vi finais muito maravilhosos para os nossos personagens. Então, será que A Visita Cruel do Tempo não seria uma forma de você refletir se realmente o tempo é tão cruel assim? Será, amiga? Pode até ser, mas só que fica aqui minha interpretação. Cruel do tempo, ela pode ser enfrentada de diversas maneiras. O livro ele mostra a capacidade que você tem de se reinventar. De lidar com isso. À medida que o tempo passa. Para mim, o tempo foi lindo para a maioria dos personagens. Foram os personagens. Eu acho. Souberam se reinventar bem. Foram personagens que... acabaram melhor do que começaram, para falar a verdade, entendeu? Então, o tempo não foi nada cruel, o tempo foi muito generoso. Tiveram momentos... os problemas da meia-idade nas pessoas, mas os personagens eles se reinventaram. Um pelo casamento, o outro porque simplesmente rompeu no sistema e voltou às origens, voltou a ser ela como ela é. Outro porque simplesmente se reinventou mesmo. A visita generosa do tempo, gente. Pensem assim. Se a gente for olhar pelo lado do músico, né? Por exemplo, ele era um músico que tava num momento super bad, né? E que teve uma oportunidade no meio da idade de se reerguer. Que tava passando... de uma certa forma, ele se reinventou. De ter um último momento muito bom. Ele era um músico daquele tipo jovem, com uma postura jovem. Depois ele foi o quê? Ele virou uma pessoa, um músico de meia idade, com a identidade que ele tinha. Exatamente. Mas ele se reencontrou com os fãs do tempo antigo dele, daquele tempo dele. E isso... fez ele, praticamente, ele se rever. A carreira dele tomou uma nova roupagem. Gente, vocês viram que vai render, né? O vídeo já tá com mais de 30 minutos. E à noite vai ter muito vinho e muito debate aqui ainda. Deu pano pra manga. Deu. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.